Pastor César, seja muito bem-vindo. Você gosta de se colocar nessas posições de perigo, hein? Eu admiro. Na verdade, é a rádio que gosta de me colocar. Já descobri. Ele chamou esse debate, falou, o debate especial, quando você vira debatedor, porque é muito fácil ficar aí sentado, só apertando daqui, apertando dali. O padre já veio aqui e eu fiquei ali naquela posição. Então, agora eu tô do outro lado aqui, mas é sempre um privilégio poder contribuir. Espero que essa moda não pegue. Tomara. Que o pessoal lá da produção não assista e não saiba. Mas eu vou dar essa ideia pra eles. Nem brinca, nem brinca. Pior que o pessoal já se conversa aqui, hein? É o lógico, produtor já entra em contato aqui e fala... com produção aqui é assim. Deus, isso é um perigo, né? Isso é um perigo, tem que bloquear os contatos. Bom, e a Rádio Musical tem o privilégio de receber nesta oportunidade também o padre Cleodon Lima. O padre Cleodon ordenou-se sacerdote pela Diocese de Bragança Paulista, é bacharel em Teologia e em Filosofia, licenciado em Filosofia e Teologia, pós-graduado com especialização em Sagradas Escrituras, Lato Sensu, pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção em São Paulo, é mestre em Teologia Sistemática, exegeta, escritor, tradutor, professor, pregador, apresentador de televisão, cantor, compositor e conferencista, Padre Cleodon. É o vício, né? O pastor sempre está perto. Padre Cleodon, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Para mim também, pastor Zeca, foi uma alegria, né? E um prazer muito grande estar aqui com o pastor César também. Amém. Para a gente dividir as opiniões. Vai ser muito bacana, vai ser uma oportunidade muito legal da gente conversar sobre essa temática que é tão interessante, padre, e obviamente fala muito sobre isso na teologia católica. César, posso deixar o claro, convidado começar? Claro, à vontade. Para dar a primeira opinião? À vontade. Assim ele fica mais à vontade isso, também, né? Pode ser. Para depois você apertar ele. Vamos lá, padre, vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde a pergunta-tema do debate de hoje? Por favor. Sim, para a Igreja Católica, desde 649, né, do Concílio de Latrão, a Igreja considera Maria sempre virgem. E para a Igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da Igreja, né? Então nós temos, assim, vários pais da Igreja. Quando eu digo os pais da Igreja, são os padres, assim, do comecinho da Igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da Igreja, assim, que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito. A testemunha valia pelo que ela falava, não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz. E por isso que tem que ter juiz, tem que ter tribunal, tem que ter julgamento. Mas naquela época, 2 testemunhas, por exemplo, já era o suficiente para dizer que era uma verdade. Então a igreja, o que ela fez? A Igreja Católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial. Mas já vinha, com o passar do tempo, essa devoção. Boa. Então tem as considerações iniciais do padre Cleodon, depois obviamente ele vai poder aprofundar essa temática também, mas pastor César, quero ouvir o irmão também, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema de hoje, por favor. Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia, né, católica, como por exemplo a Conceição sem pecado, Imaculada Conceição, a Imaculada Conceição, e por último a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada levando em conta os 2000 anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né?
que é no caso, estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também, eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego não é a minha área, mas o grego ele é muito mais rico do que o hebraico, e todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega ela tem palavras específicas, e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos. E os irmãos de Jesus são mencionados, inclusive, pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar um parente mais próximo, mas a riqueza do texto grego vai... Mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, está lá bem documentado. Bom, você que nos acompanha, participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida também. Se você não segue a Musical nas redes sociais, vai por lá, vai no canal do Instagram também, no canal do YouTube, se inscreva lá para você poder acompanhar e ter acesso a todo o material que a rádio produz, que é muito edificante. Padre Cleodon, o irmão falou da tradição, depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse quesito também, mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico, já que, na visão do pastor César, é o que vai basear e dar a resposta dele, e ele falou aqui que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então. Dificilmente. Mas eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor. Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. Em hebraico não existe palavra primo. Esse ele é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra prima. A palavra para primo em hebraico, eles vão falar ben-dod. Ben-dod é filho do tio. Filho do tio, do tio. Ou ben-dodá, filho da tia. Bat-dod, filha do tio. Bat-dodá, filha da tia. É isso que é primo. Não tem a palavra primo. O grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né, a gramática grega, que é diferente do hebraico, porque o grego tem lá o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por diante. Causativo. Né, o causativo. E o grego tem, mas não é que nem português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, né, e o que facilita se você tem uma boa memória. No português e no hebraico seria só os verbos mesmo, que judiam um pouco da gente. Mas o que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas há algumas traduções... Às vezes fala sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. Porque o anepsios é que nem o adelphos. O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Não tem o Lula, companheiro, adelphos. Esse companheiro, esse adelphos. Todo esse
tudo que leva, Sociedade de Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, torcida do vôlei, tudo, geralmente a gente entende como adelfós, mas adelfós também pode ser o enteado. O adelfós pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima. Usa a palavra síngnis, que é parenta. Mas não é adelfós, exatamente. Síngnis, que é parenta. Mas o que acontece? Quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico cultural que a gente não tem no Brasil, e existe ainda dentro do judaísmo em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês. Antigamente, há uns 40 anos atrás, o japonês vinha para o Brasil, só casava com o japonês. Tentando manter aquela cultura. O que acontece com um árabe ou com um judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil, se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa. Sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. É até interessante. Eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa na Itália, em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra, mas você vai ver, é a casa do primo. Por quê? Porque eles não fazem essa separação. A lei praticamente não faz. Eu não posso fazer, não sei, na igreja evangélica, mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau, porque o primo de primeiro grau, por causa da consanguinidade, ele é tido como se fosse irmão mesmo. Então, se você levar o dado cultural que primos naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia que tem o sangue da minha mãe, portanto tem o meu sangue. Se você levar em consideração o contexto semântico da palavra adelfós, entendendo, né, que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo, no hebraico não tem a palavra primo, você vai começar a entender que não. Por mais que em português esteja escrito, não está escrito que Maria teve mais filhos. Essa frase não existe. Maria teve mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho. A Bíblia diz o nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que fala irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo, eu falo aqui os versículos. Tá, assim, então, já que a gente começou falando primeiro aí da Bíblia aí, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então, dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então, parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então, vamos esquecer o hebraico e vamos para o grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopes inteiras em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelfós, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelfós, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelfós, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos, é adelfós. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos.
E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor. O padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra adelphos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos. Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí. Não, você pode usar. Pode usar o seu dicionário. Porque assim, né? dizer que... É legal falar assim, Sim. essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra adelphos é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você Por acabou quê? de dizer que quando Paulo... Irmãos da igreja. O próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei o quê. E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo O pai mesmo de Deus. Exato. Não, então, não, aí então, não. então Aí veja você tá só. ridicularizando A o que eu tô palavra falando. adelphos, o que eu estou dizendo é que a palavra adelphos... Não, aí você não está entendendo, está dando uma dica que não está entendendo o que eu estou falando. A palavra adelphos... Não, termina. Vamos lá. A palavra adelphos, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra adelphos tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também. É só apresentar uma vez Gente, que a palavra eu não tenho como anepsios trazer aqui aparece. minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. Não é e aí inglês, você é grego. vai duvidar da minha tradução também. Então, não adianta. Não. Trabalhar assim não é Não. profissional, nem sábio. Padre, Eu acho então que quem vamos lá. está me escutando Não, ó. O aqui, senhor me tem acesso ao assistindo, texto grego? pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente, eu não trouxe meu computador. Mas tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar se não acredita no padre. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra adelphos. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora, eu irmãos. garanto pra você que... Não, tem o significado de irmão. irmãos. Eu falei Exatamente. aqui. Falei, irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas Exato. não só. Prioritariamente é esse significado. Não prioritariamente. Ele é usado também. Tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho... Né? Se eu tenho um primo, era tudo adelphos que se usava, não tem outra palavra. A Só não que ser na Bíblia, no Novo signis, que era Testamento... parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Mas pega a Septuaginta, você é professor de... você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta... Dá um que exemplo na Septuaginta. Ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo, que vocês não têm na Bíblia Católica, a Bíblia de vocês, porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra adelphos é inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico Números, e grego. Números, foi escrito em que língua? E hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar E Jesus usar aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer Então, a qual é o Septuaginta? texto de Números? Ok, vamos ver aqui. Que ele apresenta. É bom a gente colocar a Bíblia aqui, a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, as observações também. Localizou, padre? Olha aqui, nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13:8 de Gênesis. Você De sabe que Gênesis. texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló, Então, certo? tio e sobrinho. Por quê?
Usavam a palavra Delfós. Por que tá usando a Delfós Mas, no caso? meu irmão- Não, eu vou te explicar. Posso explicar? Não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Delfós não era usado só para filhos que Número nasciam 1. da mesma barriga. Eu acabei de provar. O Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, então Mas ele é usou filho. a palavra... O então Ló não é adianta. filho Não adotivo adianta. de Abraão. Querido, Vamos um de não cada adianta. vez. Vamos um de cada vez. Só Não pro adianta nosso você ouvinte. passar com o caminhão em cima de mim. Não, eu não eu quero- provei. Peraí, eu Só não que quero o problema passar de com o caminhão crente em é cima de isso. ninguém. O problema de crente é isso. O padre, Deixa ele falar. o padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você tá entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então O é isso senhor que é o problema. o senhor cita um padre, texto não. em Ah, grego, esse é o problema, de um Sérgio. texto que é hebraico, Ah, e que mas- tem razão. É só Padre, essa questão. Deixa eu só pedir Sim, um mas esse instantinho. texto tá no vontade, grego. Só pedir um instantinho. Só pra gente poder respirar. Pro nosso ouvinte também poder respirar. Tomar uma Chamar aguinha. break pra acabar os ânimos. Não, eu tô é- mas eu tranquilo. não tô Não, nervoso. é pelo horário. Não, é não, pelo eu tô horário. tranquilo, é meu jeito pelo de falar, horário, eu não- é não pelo tô horário, nervoso. gente. A gente precisa chamar o break, nosso intervalo. Nós vamos tomar uma água aqui. E aí você que tá nos assistindo também vai dar uma respirada pra gente poder voltar e continuar, que você viu que obviamente tem muita coisa pra gente conversar. Tá bom? Não, tem Então, outros versículos aqui. E É nós, só e pegar nós e ler. vamos chegar lá, padre. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar Bora. lá. Deixa eu só chamar um intervalo aqui. Na sequência, a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Fica ligadinho aí. Meus irmãos, vou devolver a palavra a vocês. Na verdade, César, eu queria começar esse bloco aí contigo pelo seguinte. A gente falou bastante do texto. Obviamente, nós vamos voltar no texto bíblico, mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão da tradição. O padre bateu muito nessa tecla no primeiro bloco. Falou da tradição da igreja, dos pais e também da cultura. De alguma forma, na sua visão, isso pode interferir na interpretação do texto bíblico, do termo utilizado? Como é que o irmão enxerga essa questão? Jesus Cristo, certa vez, disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Conquanto eu concorde que a tradição seja boa, uma tradição cristã é uma tradição importante, a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais. Mas, quando a gente tem textos, aí fica mais complicado para você falar de tradução. E aí eu não estou falando só de a palavra grega, de adelphos e anepsios, que para o padre são palavras sinônimas, né? Muito embora eu não me lembro de outra ocorrência da palavra anepsios na Bíblia que não a de Colossenses 4:10. Eu não me lembro. Eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. No Novo, sim. É uma Adelphos, por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa, tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão, nós somos irmãos em Cristo. Não somos primos em Cristo. Somos irmãos. Então ela representa ou irmãos da fé, ou representa irmãos consanguíneos. Não, em todos os casos. Aí eu estou excetuando aqui 3 textos que são Mateus, Marcos e Lucas, onde aparecem também a palavra adelphos voltado aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria permanecesse virgem, né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. Ela tem um marido, o São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José quando descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou: não, foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte: José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelphos aqui que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui menos de um minuto, em Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se ela era casada, que casamento é esse?
Boa argumentação. Inclusive, o padre vai comentar na sequência. Deixa eu só avisar você que nos acompanha. Depois que a gente encerrar o debate aqui na rádio, a gente vai continuar nas redes sociais, tá bom? Então fica ligadinho nas redes sociais da Musical para você poder acompanhar um pouquinho mais da nossa conversa aqui. Padre Cleodon, a palavra está com o irmão aí, principalmente nessa questão da Maria continuar virgem, mesmo casada. Tá, então, primeiro, nós falamos de anépsios, realmente é uma rápax. O que é uma rápax? Na verdade, é rapax legomena. É uma palavra que aparece só uma vez, tá? Ela é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, ela vai aparecer 2, 3 vezes. 2 vezes no livro de Tobias, que os evangélicos tratam como livro apócrifo, e uma vez no livro de Números. Esses exemplos que eu estou dando aqui, né, que eu estava dando, inclusive que fala aqui de Abraão e Ló, de adelfós, né? Quando o adelfós é usado não só para irmãos de sangue, né? Então ele é usado para sobrinho, ele é usado para primo, ele é usado para o tio, o sobrinho chama o tio de adelfós. Não tem a palavra tio, né? Então chama de adelfós. Sempre era usada essa palavra. Antigamente, até no Brasil, né? Há uns 40 anos atrás, a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido. É o marido que deixa a mulher grávida. E quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério. Na época de Maria, a mulher ela ficava completamente coberta. Não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo, né? E aí do homem se relamão. É abuso, é atentado, é outras coisas mais que, né? Não pode mesmo relamão, né? Porque a pessoa tá de sunga na praia que a gente vai pôr a mão na pessoa. Mas na época de Maria, também não tinha luz. Então o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa. A mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido. A mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido. E o casamento era tipo assim, a mulher para casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos, depois que fazia o bar mitzvah, né? Que é um ritual onde era feito assim para dizer que ele já era maior de idade e podia casar. Então a mulher, quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim, tá noiva, não pode ter relação com outro homem. Aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida. Saindo um pouco da mitologia grega, onde um deus deixa uma mulher grávida, quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido. Não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida. E, pela lógica, a mulher fica grávida do marido. Aí ela vai, desculpe, transa com José e tem mais 4 filhos, fora as filhas. Isso não é adultério, não? Bem, nos nossos dias é adultério. Ele está casado, se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério. Pecado grave, inferno. A não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né? Na hora da morte H, lá na hora H, Jesus, misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, há 40 anos atrás, mulher solteira era um pavor. Se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai. Os homens, geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher. Imagine na época de Jesus, uma mulher grávida sem o marido. Ô padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. Isso ninguém duvida, né? Uhum. A não ser que você não conheça a Bíblia.
ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muita heresia, pastor? Claro, muito. Ah, falei muito. Que pena. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, Eu tenho que ficar imparcial, né? O jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. Você vamos por parte. não Vai, vamos concorde comigo mesmo, mas Vamos lá, César. o que eu falei é Então, vamos lá. científico, Da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes. E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. E você disse que se ele... Se analogia, tivessem né? feito sexo, Que casamento sim. é esse? Sim. E tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia então ser, Maria, ser então mãe Maria, solteira. então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, então não é você tá pecado, não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada. Sim. Ok. Bem, isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. então vamos lá. José, Vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria Ok. da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. no Ali templo. lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim, teu pai e eu, aflitos te procurávamos. Tá, mas você quer dizer Então, o quê? Jesus- Que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, não, tá bom, Não quero tá. dizer isso. Então vai, continua. Eu não coloquei palavra na sua boca. Não, não, Eu gostaria deixa, de deixa ele caminhar. também Deixa ele caminhar. agisse vai. da mesma forma. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem... Eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto a Igreja Católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo é que, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque a gente sempre na exegese, você faz o seguinte, você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa ela em outros contextos. Quando ela tem 3 ocorrências, você analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo. Sim, até porque na Bíblia, padre, acho que é até interessante o padre comentar disso, parece que o sexo mesmo que marca o casamento. Sim, na Igreja Católica também. Que ele sela o casamento. Então, sexo, A Igreja Católica, um casamento que não tem sexo é invalidado. Pode ser invalidado. É invalidado. Então, aí eu acho que é interessante o padre analisar essa perspectiva que o pastor César levantou e até, padre, comentar essa questão da tradição. Porque O catecismo apresenta o casamento como sendo a união de 2 pessoas com a possibilidade teórica da geração. Sim. Ou seja, mesmo que a pessoa não engravide por problema dela, mas ele é padre, ele já casou muita gente. Eu casei, eu chego lá e falo, minha mulher não faz sexo comigo. O que acontece? Cancela o casamento. Nós estamos falando do casamento hoje, cristão, de 2022, século XXI, né?
Mas estamos comentando de um casamento do Bíblico, século da época zero. bíblica, Isso, mas na da cultura Bíblia. bíblica não era assim? Padre? Não. Do sexo? Não, cultura bíblica. Tanto, por exemplo, outro dia eu falei na televisão, quase me trucidaram. Que eu falei, pedofilia é pecado hoje. Na Bíblia não é. Pedofilia é crime hoje, na Bíblia não é. Aí queriam me trucidar. Por quê? Porque acho que então eu sou padre, eu sou pedófilo. Não. Por favor, né? Os idiotas que se convertam. E entendo o que eu tô falando. É o que eu tô te dizendo. José provavelmente deveria ter que, segundo o costume judaico, você pode falar com qualquer judeu, ele deveria ter que pelo menos uns 20 anos, 21 anos, quando ele pegou Maria como esposa, e Maria tinha 16. Tá certo? E segundo a nossa lei, isso ainda é pedofilia. Agora, veja bem. Eu acho que pedofilia é com Acho que é 14. 14, é, agora, eu também é. Mas, Agora, tem na Tem que ter o Bíblia... consentimento. Menor de idade tem aquela questão do consentimento e tal. Tem uma- na Bíblia algum casal que se uniu só por aparência? Não. Sabe por quê? Porque só tem um Jesus, né? Só um Jesus que tem na Bíblia. Então não vai ter outro casal que vai se unir por aparência, não, a não ser que seja Maria e José. O que eu falei para isso, aí você tem que entender a cultura, né? Cultura, a mulher, para você ter ideia, quando o marido morria, tinha uma lei do judaísmo que o marido morria, se ele não deixasse filho, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Não é aquela história de Abraão? essa lei não Lei é do bíblica, Levirato. é do Levirato é cananeia. É antes dos judeus tomarem a Não, é bíblica. Canaã. Ela é uma lei bíblica, tá lá no Antigo Testamento. Ela é uma lei bíblica, mas teve até o caso do onanismo, de Onã, né? E aí vem a questão né, da fornicação, que é pecado, que o pessoal se baseia nisso e tal. Mas um caso era esse. Quando... o caso de Tamar também é muito interessante, porque o caso de Tamar, ela tinha que casar com o irmão, né? E aí o pai falou assim, mas não, ele é muito novinho, Já deixa era o terceiro, lá. né? Ele é muito Espera novinho, crescer, deixa sim. crescer. E aí cresceu, o pai deu uma de doido, que tinha esquecido. Ela foi lá, ela se disfarçou e desculpe, né? Mas ela acabou tendo relação com o próprio sogro. Isso. Para poder... O sogro não sabia. ele não sabia, né? Mas ela pegou umas coisinhas dele para provar que tinha feito, né, o sexo com ele, porque ele simplesmente tinha abandonado. Olha para você ver como é que era a situação da mulher naquela época. Eu tô falando antes de Jesus. Sim. Mas na época de Jesus, deixa eu só terminar. Na época de Jesus também tinha a casa das viúvas, sumir Maria. Eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole. Na própria igreja católica, se não for consumado o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver a consumação, o casamento está inválido. Mas isso é igreja católica, né? Eu estou falando aqui de judaísmo, religião judaica. Sim, Deus sabia que precisava de José. José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida por Egito, teve que defender Jesus do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de 2 anos, né? O próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? E tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu para José. Se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. Agora, é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José era eu o devo marido dela. discordar desse assunto, porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Mardoqueu e Radassa, que ele era um parente dela e não era marido. E mesmo assim protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família, como levantou Mardoqueu, Marido, não. para protegê-la? Como Não. marido, não. Não, e Deus levantou esse parente próximo para protegê-la até que ele chegasse naquele momento. A minha pergunta é simples. Por que um matrimônio? Se o papel do José era proteger Maria, por que ele tinha que ser marido da Maria? Entende? Se ele é marido, então tá errado. Então o relacionamento dela de marido e mulher... Porque eu não defendo que Maria foi... Para mim, Maria foi uma mulher de Deus, cheia de graça, a principal entre as mulheres. Reconheço tudo isso. Mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3, 23, que todos pecaram.
que eu sei que já é um outro debate, porque para o católico, a Maria, ela nasceu sem pecado e tal, que para mim joga o problema para a geração do pai dela e da mãe dela, que depois vai jogar para outra geração, e é uma discussão que não é o tema do debate, eu não quero fugir. Mas, se o papel dele era proteger, nós temos outros precedentes de parentes que protegeram. Por que Deus mandou eles se casarem? Não seria Deus, então, um casamento falso e Deus é o autor desse negócio por trás? Sim. Padre, 1 minuto, porque nós vamos precisar encerrar aqui o debate na rádio, nós vamos continuar nas redes sociais também, mas 1 minutinho aqui, por favor. Pode ouvir a música. Pode ir? Isso, deixa ele falar só 1 minutinho, aí a gente já vai para as redes sociais, só para a gente encerrar. Vai lá, Padre, por favor. Minuto, né? 1 minutinho. Isso. Não, então, gente, o papel de Mardoqueu era um papel de tio, né? E a proteção de tio que precisava a Esther era um outro papel. O papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. José poderia ter sido tio. Você sabe que no livro dos Apócrifos, José era um senhor de quase assim, né? Mas padre, desculpa, mas até vai desconstruir o que o irmão já tinha falado antes aqui, que o texto bíblico aponta esses irmãos de outras mulheres e não necessariamente filhos. Mas, ó... É só uma dica que eu dei. Nós vamos continuar nas redes sociais. Nem me nós vamos contradizendo. continuar nas redes sociais, tá bom? Vou precisar chamar aqui... Continua, vem cá pra você ver o quebra-pau, não vai sair. Vou despedir aqui no Dial. Você que nos acompanha, segue lá para as redes sociais pra gente continuar essa conversa aí, tá certo? E, meus irmãos, eu vou pedir pra gente encerrar essa questão da figura de José na história, para depois a gente partir para as considerações finais também, porque eu quero ouvir de vocês pra gente fazer uma conclusão e, principalmente, poxa, o que isso aí vai interferir aí na caminhada dos nossos ouvintes, é uma aplicação dessa temática para quem nos assiste. Padre Cleodon, nós encerramos a conversa lá na rádio, falando sobre o papel de José, e eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Por que Deus ia usar um casamento de fachada? Confesso que me soou estranho quando o irmão defendeu isso. Por favor. Não, é que quando a gente fala casamento de fachada, né, ela é uma frase assim... Vulgar, né? Vulgar. E aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase. Casamento de fachada. Na verdade, foi o senhor que falou, eu só concordei. Quer dizer que então era casamento de fachada. É porque um casamento eu caí não é na casamento, sua pegadinha. Caiu na armadilha, boa. Mas olha, é aquilo que eu te falei. Imagina 2000 anos atrás, né, a importância da proteção e da figura do marido. O marido, ele tinha um papel legal que nem o pai tinha. Você entendeu? É um papel legal diante da sociedade. Uma mulher com o esposo, ela é completamente respeitada, assim, mal dizer, né? Porque naquela época a mulher não podia falar olhando para o homem, a mulher não podia se dirigir ao homem, malemar para o marido. Se não fosse marido, de jeito, maneira nenhuma. Tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá, né? Porque o homem, ainda mais judeu, não conversava com mulher que não fosse a esposa. Então, a mulher, ela não tinha direito nenhum. Até hoje, na Terra Santa, a mulher não tem muitos direitos, tá? A mulher sempre foi discriminada lá. Então, o papel de José, enquanto marido, ele, a nível legal, a proteção dele seria muito mais eficaz, eficiente, mais do que pai. Você entendeu? Por quê? Porque o pai, até 13 anos, mas depois do Bat Mitzvah, que ela celebra lá a maioridade dela, quem responde por ela praticamente de forma legal já é o noivo, entendeu? E aí, José levou ela para o Egito, tá levando para um outro país. José defendeu Maria da matança das crianças inocentes, no recenseamento, que não era uma coisa comum naquela época, entendeu? Fazer o recenseamento. Ele foi para Belém, recenseamento, a casa dele ficou lotada do pai dele. Ficou lotada. Ele levou Maria, não tinha lugar na casa dele, ela foi ter o nenê na catálima, que era como se fosse uma edícula no fundo da casa. Porque, e era uma... Desculpe, não foi nem na catálima. A catálima estava lotada, que era como se fosse uma edícula, por isso que ela foi ter no celeiro. Jesus nasceu praticamente na estrebaria, no celeiro. Porque a catálima, que é como se fosse uma edícula, né, um puxadinho que tem no fundo da casa, estava lotada porque era o recenseamento. E
José traz essa proteção. Então, gente, por que marido a gente tem que entender, só porque eles estão casados, que eles não podiam ter uma vida de santidade, que eles não podiam ter uma vida de oração, e que já que ele é marido, como é que ele vai aguentar, né, não tocar em Maria? Como é que ele vai aguentar não fazer sexo? Como é que ele vai aguentar... Será que não dá para entender que Maria colocou no mundo o Filho de Deus e que porque ela colocou no mundo o Filho de Deus, não dá para respeitar um pouco o tabernáculo aonde o Filho de Deus foi gerado? Porque quer queira, quer não, o útero de Maria foi um tabernáculo. 9 meses Deus foi gerado ali, com o sangue de Maria, com as proteínas, sais minerais. Foi o santo dos santos. Do tabernáculo. Será que José... Então, mas não tem versículo. O católico, ele parece que não gosta. Se você voltar a fita aí, você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz para falar, tudo tem que ser na Bíblia, não sei o quê. E eu disse, isso é ruim? Isso é ruim? Um legado da reforma, padre, é a ideia de que toda doutrina tem que originar da Bíblia. A Bíblia tem que ser a fonte de toda doutrina. Concordo. A Bíblia que o senhor segura, que é a Bíblia católica, aí chama os irmãos de Jesus de irmãos e não de primos, como o senhor defende, ou de sobrinhos, como o senhor defende. A Bíblia católica, se um católico abrir a Bíblia, ele vai... E se você perguntar para ele, o que você entendeu irmãos, de Mateus 13, de Lucas 8, de Marcos, ele vai entender... Qualquer católico, ele vai entender que ali são irmãos de Jesus de verdade. Aí você diz assim, concorda, não é? Sim, interpretação literal é isso. Mas no grego, mas quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico como o senhor e eu tivemos a oportunidade? É por isso que o padre explica, né? O padre é para explicar. Entendeu? O professor é para explicar. Mas a Bíblia católica traz ali como irmãos. Então, eu só queria deixar... nesse minha palavra final, que acho que ficou óbvio, né? Que essa é uma doutrina sem versículo, sem texto, é uma doutrina tradicional. E eu respeito a tradição. Para mim, a Maria foi uma mulher muito importante no contexto bíblico, muito embora eu não consiga tirar a Maria de fora dos seres humanos como pecadores, conforme Romanos 6, 3, versículo 23. E, aliás, vamos deixar a própria Maria falar, né? Lucas, capítulo 1, versículo 47, ela diz que Jesus é o seu próprio Salvador. Por que ela precisa de um Salvador? Quem é que precisa de Salvador? Entende? Então, essa é a versão de Maria sobre ela mesma. Né? Tá na Bíblia, tá nas Escrituras. Então, como essa é uma doutrina que está no silêncio das Escrituras, você precisa de silogismos. Mas você não acha que não sei o quê, você não acha que não sei o que lá, você não... E para mim, se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante, tinha que ter um texto. Tinha que ter um texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, para mim não tem doutrina. Se não tem doutrina, eu respeito a crença do meu amigo padre. Ok, eu respeito sua crença. Mas é uma crença divorciada de texto, na minha opinião. O César, o irmão acha que de alguma forma a Maria casar, ter José como esposo realmente, fazer sexo, mancharia a escolha dela, a função dela como mãe do Salvador de alguma maneira? Consegue visualizar isso? Em momento algum, porque sexo é pecado dentro do casamento? A pessoa... ela falou assim, mas ele não... A fala do padre agora, a última, ele diz assim, mas será que ele não podia respeitar, viver em santidade? Peraí, eu vivo em santidade com a minha mulher. Eu vivo em santidade com a minha mulher. A ideia do sacerdócio do padre, eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa, tal, porque ele é casado com o ministério, tudo bem. Mas isso também é recente na história da igreja, entende? Então, acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento de verdade. Então, acho que é claro. 2 minutos, padre, para as considerações finais, quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também. Né? E eu mostrei também a possibilidade de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus. Então tá na Bíblia, estudei. Tá na Bíblia sim, mostrei texto sim.
Mostrei texto. Maria não fala que Jesus é o Salvador. Em Lucas 1,48. O Magnificat. 47. No Magnificat, ela está falando de Javé, que alguns chamam de Jeová. Né? Até então, Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus. A não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Né? Mas ali, padre, o Magnificat, ela está falando de Javé. Faça-se em mim segundo a vontade, diz aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo... É Javé ali o texto. É que eu não disse que ela falava de Jesus, tá? Eu só disse que ela precisava de um Salvador. Não, você falou de Jesus, sim. É só voltar a fita aí que você vai ver. E outra coisa, não é questão de ser normal ela fazer sexo com José, né? Não é questão dela trair o marido dela. É questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo. Entendeu? Quer queira, quer não, quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo, não foi José. E aí, concordo, esse lugar onde o Espírito Santo santificou, José vai, né, e faz sexo. Bem, não é pecado? Não, pecado entre marido e mulher, não. Mas no caso dele, que foi um pai adotivo e uma pessoa para proteger, ali ele só está para proteger. Concluir, o marido é o Espírito Santo. Bem, se você não concorda, claro que não vai concordar, porque você é evangélico, né? Mas o que eu estou falando tem lógica. Boa. Obrigado, Padre Cleodon, pelo carinho, por atender o nosso convite aqui. Muito bacana recebê-lo. Tenho certeza que quem acompanhou pôde pensar e aprender um pouquinho também. César, eu vou também dar 2 minutos aí para suas considerações finais, por favor. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu, queria que pode prestar atenção nesse texto, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Com esse texto eu encerro. Ele não conheceu Maria, enquanto ela não... A palavra conhecer aqui significa ver ela nua, padre, não é fazer sexo. Não, você deu uma palavra... Não, mas era a palavra... Mas sim, final, mas aí eu tenho que ter uma réplica, porque ele pôs uma coisa que não pode ficar sem resposta, querido. Sabe o que é isso? Considerações finais tchau, gente, muito obrigado pela audiência. Agora, se ele coloca me cutuca, eu tenho que responder. Sabe o que eu vou deixar aqui pro pessoal da produção, para eles marcarem a segunda parte desse debate? Você quer aumentar mais um tempo? Porque vamos tratar... Aí eu vou ter direito a réplica. Vamos tratar só da palavra conheceu? É que nem na televisão, o cara porque me conhecer ofende, em hebraico. Eu não tenho direito calma aí, peraí, padre. Eu citei um versículo, te ofendi? Não, mas você me cutucou. E tem uma explicação lógica para esse versículo que até então ninguém tinha colocado. Então calma aí, vamos lá. A palavra aqui, conhecer, no grego do Novo Testamento. Você quer tratar a palavra conhecer no grego ou no hebraico? Porque em ambas as partes significa conotação sexual. Então quando Abraão conheceu, por exemplo, um outro homem, é porque ele fez sexo com outro homem? É isso que você está só me você dizendo? apresentar o texto. Então, gente, homossexualidade não é pecado na Bíblia, segundo o pastor César. Fica tranquilo, podem se relacionar homossexualmente. A primeira vez que a palavra conheceu aparece na Bíblia, começa em Gênesis 4. Não tem só conheceu Adão a Eva, sua esposa, e ela concebeu e teve Caim. Ele falou, prazer, Eva, você vem sempre aqui? Não ela teve só sexo conotação sexual, não é só conotação. Por isso tem que estudar grego e saber a língua, né? Então vamos lá. O sentido literal mata. Sentido literal. Parece que ele não gostou do texto que eu citei. Eu vou tirar o texto, a conotação sexual. Vamos na sua. O texto diz assim: contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz. Quer dizer que se conhecer aqui não é sexo. Ele a viu nu. Porque ela teve o nenê. Mas peraí. Ela teve o nenê, ele participou do parto. Meu Deus do céu, ele a viu nu. Mas aonde a palavra conhecer significa ver nu? Então... Você acha que quando Abraão conheceu o rapaz que o senhor acabou de citar, ele viu o cara pelado? Meu querido, eu acho que você tem que realmente estudar grego ou hebraico e pegar outros dicionários que não sejam evangélicos. Eu estou citando o que o senhor citou. O senhor diz assim, estou dizendo o significado da palavra gnóstico. Me dá um segundo. O senhor disse assim, quando Abraão conheceu um fulano,
um amigo. Fez Você quer sexo dizer com que ele ele? fez sexo? Eu disse, me Então, apresenta Abraão- o texto Abraão que a gente vê. Agora você tá dizendo que ele viu o Como é cara que era pelado? o nome do filho Não, o senhor... de Saul? Não, Jonatas. Então, Abraão, Davi e Davi, Jonatas realmente eram um casal. Porque quando ele conheceu Jonatas, é porque ele foi pra cama com Jonatas. Lá tá escrito gente, conosco. não, Vê a gente, palavra, por favor, vê a né? palavra. Por favor. Eu a fico o gente tem texto. que Contudo, separar. não a conheceu, gente tem que enquanto não separar. deu à luz um filho a quem Não, pôs o nome de e eu vou Jesus, encerrar. Mateus E eu capítulo vou 1. Não encerrar. é só esse significado que tem. Tá no texto. A produção vai preparar aqui um debate só sobre a palavra conheceu. Aí vocês vão ter tempo de estudar, você separa tudo, pega Mas de será ele é uma alegria. professor, ele Será uma alegria. professor, ele tem que pegar os Vai dicionários ser muito certos. bom, vai ser muito bom. Mas eu preciso encerrar. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, César. De novo, obrigado pelo carinho. Amém. Foi muito bacana assumir esse lugar, sentar aqui. Quero agradecer a Rádio Musical também pela confiança. Ó, amanhã, aqui no Debate da Musical, vocês vão ter o privilégio de receber o pastor Roberto Cruvinel. Vai estar aqui amanhã. Meu amigo. Amigo do padre. Foi o Cruvinel que indicou, padre. Depois Gente, o boníssimo. César vai Pastor acertar Roberto com ele. Cruvinel deve estar E o- acompanhando a gente. deve Um estar. abraço. E o reverendo Lucas Rezende também, dois amigos, vai ser imperdível, né? Eles vão falar sobre o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento, tá? Imperdível a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na Musical. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Amanhã de volta aqui com mais um Debate da Musical. Um grande abraço, até lá.